Olá, amigos estudantes! Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Eu sou a professora Denise Carvalho. O meu sinal na comunidade surda é esse. Parabenizamos você pela decisão de retornar aos estudos. Voltar a estudar significa trabalhar por você, por pessoas queridas de seu convívio e por um mundo muito melhor. Vamos então à hora de aprender. Hoje iremos estudar a matemática da primeira fase do EJA. Vamos descobrir do que já sabemos sobre números naturais e sistemas de numeração. Então vamos para a nossa aula de hoje. Vamos pensar aonde podemos encontrar os números? Vemos números em todos os lugares. No nosso relógio, na televisão, no telefone, na nossa casa. E quando saímos de casa? Onde mais estão presentes os números em nossa vida? Uma dica: vá à frente da sua casa e observe os outros domicílios em torno. Posso deduzir que você viu números na frente das casas, dos comércios, entre outros, ajudando na identificação de cada um. Observe que temos muitas placas, como os números das casas, placas de carros, como os números dos ônibus, números das ruas. Mas observe que os números da rua não está sozinho. Ele está acompanhado de algumas letras. Temos também os encartes de supermercado, ou até mesmo o celular na palma da nossa mão. Vocês perceberam que os números estão em nossa vida constantemente. Mas vocês sabem como surgiram os números? Agora vamos contar para vocês um pouco da história e da necessidade que o homem sempre teve de contar e quantificar coisas no mundo. Mesmo sem saber o que era número, hoje sempre se fazem necessários. Vamos lá! Nos primeiros tempos da humanidade, para contar eram usados os dedos, as pedras, os nós de uma corda, marcas no osso e assim sucessivamente. Os números surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Nessa época, os homens viviam em cavernas e grutas. Não existia a ideia dos números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Interessante que para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia em osso ou em um pedaço de madeira um risco. O homem, com o passar do tempo, teve o desejo de fixar moradia em um lugar só. Aprendeu a caçar, coletar frutos e também cultivar plantas, e ainda criar animais. Todas essas atividades fizeram surgir a necessidade de uma nova forma de contar. Então, o homem pensou, e imaginou como faria a contagem de quantidades maiores, pois precisava controlar o seu rebanho. Passou, então, a utilizar pedrinhas. Eles pegavam uma pedrinha e colocavam dentro de um saco para cada animal. Quando os animais retornavam do pasto, eles retiravam do saco uma pedrinha para cada animal. Se sobrassem pedrinhas, eles já sabiam que o animal havia sumido e iam atrás do animal. Amigo estudante, o surgimento dos números se deu há mais de 30.000 anos. Os homens e mulheres primitivos desenhavam até animais nas paredes para indicar a sua quantidade, como demonstrado na imagem ao lado.
Que bom que você conseguiu saber um pouco mais sobre a história dos números. Avançando um e saindo do primitivo, podemos dizer que à medida que os grupos de humanos se transformaram em aldeias, e as aldeias em cidades, e estas em impérios, o comércio entre os povos cresceu. E houve a necessidade de criar registros mais precisos. Este foi o caso de uma das grandes civilizações, como a Babilônia. Os babilônios construíram impérios no território que corresponde aproximadamente ao Irã e ao Iraque atualmente. Eles escreviam os valores com os símbolos, e estes ocupavam posições diferentes, de maneira cuneiformes, ou seja, gravando de uma ferramenta chamada cunha diretamente na argila. Nas próximas aulas, estaremos estudando mais profundamente sobre a escrita dos números em romanos, pois até hoje você verá como eles estão presentes em nossa vida. E, finalmente, os números atuais, os algarismos indo-arábicos, que são a forma de escrever que utilizamos atualmente. Eles foram criados pelos hindus. Agora, veremos algumas situações em que os números são utilizados no nosso dia a dia. São situações como tais: contar objetos, pessoas, animais ou plantas. Usamos os números para indicar quantidade. Quando o número é usado para identificar ou distinguir pessoas ou objetos, como ocorre nos documentos, endereços ou telefones, para essas situações dizemos que eles são usados como um código. Outra finalidade dos números é expressa através de medidas. Toda medida é indicada por um número e sua respectiva unidade de medida, tais como a balança, que mede o quilo, o termômetro, que mede em graus, a fita métrica, que é em milímetro, centímetros e metros. Os números também podem ser usados para indicar posição de alguém ou de alguma coisa em relação a outra, segundo uma ordem estabelecida. Nesse sentido, estamos falando de ordem. Vamos verificar a ordem da tabela do Brasileirão do ano passado. Importante dizer que os números usados para indicar ordem são acompanhados de símbolos, como este que aparece na imagem. Agora, vamos testar os nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a atividade de hoje. Atividade 1. Identifique em cada frase a seguir se as informações numéricas indicam quantidade, código, ordem ou medidas. Alternativa A. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, o nadador Marcelo Cheguereguini ficou em primeiro lugar na prova dos 100 metros livre masculino. Alternativa B. Em 2020, o número de eleitores no Brasil era de 147.918.483. Alternativa C. O telefone de emergência dos bombeiros é 193. Alternativa D. São expressas através de quilo, graus e metros. E aí, amigo estudante, você conseguiu responder? Vamos lá. Alternativa A. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, o nadador brasileiro Marcelo Cheguereguini ficou em primeiro lugar na prova de 100 metros livre masculino. Você respondeu o quê?
Quantidade, código, ordem ou medida? Se você respondeu ordem, parabéns, você acertou. E agora, alternativa B. Em 2020, o número de eleitores no Brasil era de 147.918.483. E aí, você conseguiu responder? Lembre-se que ordem já está na primeira alternativa. Se você respondeu quantidade, parabéns, você acertou. Alternativa C. O telefone de emergência dos bombeiros é 193, 193. Qual é a resposta? Muito bem, código, você acertou. Alternativa D. São expressas através de quilos, graus e metros. Lembre-se que as alternativas são quantidade, código, ordem ou medida. Parabéns, você conseguiu. É medidas. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vocês lembram como surgiu a necessidade de contar? Mas como poderíamos contar se não havia números? A partir desse momento, a humanidade percebeu que eles poderiam associar o que havia pescado ou caçado com um risco em um osso, ou nó na corda, ou até mesmo uma pedra para cada coisa ou objeto. Vamos relembrar as situações que podemos usar os números. A quantidade. Usamos a contagem para saber quantos elementos. A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa um número. A medida, quando medimos um certo objeto através das unidades de medida. O código, quando usamos números para representar objetos e etc. Pense sobre a quantidade de informações que são transmitidas por meio dos números diariamente. Pense também como seria receber uma conta de luz cujo consumo não estivesse assinalado em números. Ir ao supermercado e os produtos não terem indicações de preço. E os encartes não terem os preços dos produtos. Chegamos ao final da nossa primeira aula de matemática. Saiba que estudando podemos melhorar o nosso presente e criar boas expectativas para o futuro. Espero que possa aproveitar tudo o que aprendeu e construir uma rotina de estudo incrível. Tenho muito orgulho de você e espero que possamos nos ver de novo. E em breve. Um grande abraço e nos encontremos na próxima aula. Se você sentir necessidade de rever nossas aulas de hoje, siga-nos nas nossas redes sociais, do Centedes Manaus, YouTube, Instagram e Facebook. Seja feliz!